Testando. Você vai ficar salvo. As perguntas vão aparecer e a gente vai respondendo, certo? Certo. Eu vou ficar... Só um pouquinho, daqui a pouco estaremos juntos conversando sobre ansiedade, sobre Bíblia, bagunçando um pouquinho, tá bom? Aguarde aí. Tá gravando mesmo? Então tá. E eu posso fazer aqui? Vou colocar. Então coloca, pode pôr. Você vai virar certo? Atenção, Aline. Faltam 4 minutos. Isso, 4 minutinhos já estaremos. Tem uns apressadinhos que já estão comigo, para eu não ficar nervosa sozinha. Muito bem. Quem? Já vamos conversar, só uns minutinhos, esperar o nosso horário, 20 horas, aí estaremos conversando. Renata... Oi, lindona, saudade. Ai, Renatinha, saudade também, meu bem. Queria você aqui comigo, pra não estar tão nervosa. Beijo nas crianças, no maridão, tá bom? Já temos 7 pessoas na nossa live, olha. 7 é perfeição, podemos ficar só nós 7, então. Quem mais, Aline? A Aline vai passando pra gente. Quem... né? Tô na minha casa, recebendo vocês na minha casa. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. Adna também, um beijo, meu bem. Que bom que vocês estão aí. Que bom. Você consegue enxergar? Interessante. Pode começar, né? Faltam 2 minutos, pode começar. Isso. Vamos esperar, nós somos britânicos, 8 horas nós começaremos, né? Tem um povo que não está conseguindo o link, calma que você já consegue, bem que vocês não estão ouvindo, né? Mas tudo bem, né? Isso, só mais alguns minutinhos e nós já estaremos conversando. A Magali e o Francisco também, um beijo para vocês. Que bom que vocês estão conosco. Quando a gente está com amigos, fica mais fácil enfrentar essas situações. Ingrid também acabou de chegar de viagem, está nos dando privilégios. Um abraço, Ingrid. Muito legal, muito legal. Tá baixo o áudio. Tá baixo o áudio, vocês estão me escutando? Preciso só de um okzinho. Um okzinho de vocês. Se estão ouvindo bem. Como nós estamos próximos da minha área de lazer, né, da minha piscina, brincadeira. Como nós estamos num ambiente aberto, talvez vocês escutem alguns carros passando, né? Um cachorrinho básico de vez em quando, mas diz que live é isso, então estaremos... Vou colocar você aqui no microfone. Minha ajudante aqui, minha assessora. Estou. Só para eu controlar o som, para ficar legal para vocês. Dá um okzinho se estão ouvindo bem, para que a gente possa começar. Tá bom o som? Isso, então vamos começar. Sejam bem-vindos. Esse momento que nós estamos vivendo traz inovações, traz novidades para a gente, e a live é uma delas, né? Quando a gente imaginaria que eu receberia vocês na minha casa, né? E é um prazer recebê-los, né? É mais informal, né? Tudo bem que eu estou vestida de preto com colar e tudo, mas vocês me conhecem, sabem que eu amo isso sou eu, né? Não é a live, isso sou eu, tá certo? E nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a Bíblia, né? Vocês sabem que eu sou crente. Eu brinco que primeiro eu
me tornei crente evangélica, melhor dizendo assim também. Tô com muito papel. Isso, voltamos, acho que foi um probleminha técnico, né? Então, como eu estava dizendo, é um prazer receber vocês na minha casa, né? É uma novidade para mim e para vocês também. Então, nós vamos estar pensando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre ansiedade. E como eu estava dizendo, né? O nosso tema hoje é a Bíblia e a ansiedade, né? A Bíblia e a psicologia e a ansiedade. Como trabalhar isso em tempo de pandemia, em tempo de isolamento social, né? Então a gente vai estar pensando, conversando. Ansiedade, quando a gente pensa em ansiedade, a gente tem que pensar que é um processo emocional, né? Que acontece na minha cabeça e que eu percebo, que eu sinto, né? E que isso me gera reações físicas, né? No meu corpo, eu transpiro, tenho taquicardia, ou a minha boca fica seca, as minhas mãos úmidas, as minhas pernas, eu sinto falta de ar, dor no peito. Então, assim, são vários sintomas físicos que vão caracterizar essa ansiedade. O meu corpo gera isso, porque a ansiedade é uma reação de sobrevivência, né? Alguma coisa nova, uma situação nova, um perigo, alguma coisa que pode acontecer, uma mudança, né? Tudo isso gera situações que vão fazendo diferença, né, no meu organismo, na minha forma de perceber, né? Eu não sei se vocês estão mandando perguntas, eu não estou vendo, por enquanto não chegou. Posso dar feedbacks, ou no final mandem perguntas, ou eu vou falando e a gente vai achando o nosso equilíbrio nisso, tá bom? Essa ansiedade, que é a minha percepção, que pode estar alterada, ela gera sintomas, né, no meu organismo. E o que vai acontecendo com isso? O meu corpo reage a essa situação. Eu posso ter isso em momentos específicos, né? Mudança de emprego, perder um ente querido, estar terminando a faculdade e ir para a vida profissional, casamento, namoro, né? E eu posso muito... A imunidade também, tem alguém falando sobre imunidade. Realmente, a nossa imunidade é baixa, né? O seu corpo reage a isso. Né? Tem gente que come a mais, tem gente que come a menos, né? Tem gente que dorme muito, tem gente que dorme menos, né? Não dorme. Entendam primeiro que a ansiedade, ela faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, como resposta às situações que estamos vivendo, ok? A questão que eu tenho que entender se isso está mais para o patológico ou não, é o quanto isso está afetando a minha rotina, a minha vida e a minha saúde. Né? Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma coisa totalmente nova para mim, que é falar com vocês assim. Isso gera em mim ansiedade, um friozinho na barriga, né? Quem está do outro lado vendo, como está me analisando, né? Então, isso é normal. Mas daqui a pouco essa ansiedade tem que diminuir e eu tenho que estar mais relaxada, mais tranquila, a coisa fluindo, né? Vai ser muito estranho se amanhã, nesse mesmo horário, eu só de lembrar, começar a passar mal, em função do já acontecido, ou se eu ficar sabendo, se o meu pastor me torturar, para eu ter que fazer uma nova live, entende? Dependendo disso, né, se a minha ansiedade, se essa minha reação é momentânea, é situacional, é temporária, é ansiedade, né? E eu tenho que trabalhar com isso, aprender a lidar com isso. Eu tenho uma sobrinha linda, né, duas sobrinhas lindas, a Giovana e a Anne, mas a Giovana é pequenininha, então quando ela fica frustrada, ela faz cara feia, ela fica brava, né? Como ela é descendente de japoneses, né? Ela fala uma língua que a gente acredita que seja japonês, mas é a forma dela expressar a ansiedade dela, a contrariedade. Mas se isso persistir todos os dias, independente de mudanças, alguma coisa está errada. Aí nós estamos falando de transtorno, né? Transtorno de ansiedade. Aí nós estamos falando de algo mais físico, que precisa de uma investigação, de um tratamento, né? Que carece de uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, né? Então, assim, várias vezes no consultório eu recebo os pacientes que estão com reações físicas, né? Dores de estômago, tontura,
né? As sensações de aperto, né? E muitas vezes a terapia começa a ser conduzida para isso, entender qual o foco, aonde eu estou me estressando, aonde isso está me causando ansiedade, né? E muito bem, a partir do momento que eu aprendo a lidar com isso, eu passo a me controlar e a respirar e fazer exercícios ou ter as minhas válvulas de escape, né? Meu pai, desde pequena, diz o seguinte, que quando você não sabe o que fazer, você não faz nada, né? É a forma dele lidar com a ansiedade, né? Ele sempre diz assim, nunca subi alto, mas também nunca caí. É a forma dele lidar, né? Então, assim, você vai achar o seu equilíbrio. A questão é quando isso começa a trazer transtorno na sua vida pessoal, profissional, no seu relacionamento, né? Existem situações que vão cada vez mais trazendo essas situações para o nosso dia a dia e isso vai virando uma rotina. Quando isso persiste, nós estamos falando algo que está se configurando como mais sério. Então, nós vamos precisar de ajuda, né? Acompanhei uma situação agora há pouco de uma pessoa que me disse o seguinte, que nunca tinha ficado em casa por tanto tempo. Porque desde muito jovem começou a trabalhar, começou a sair, se relacionar, conversar com pessoas. Nesse meio tempo casou, teve filhos, genros, noras e tudo mais. E agora está tendo que ficar, por ser grupo de risco, está ficando isolada em casa, né? Que pela primeira vez ela está entrando em contato com ela mesma, com as questões dela, né? Isso pode ser um aprofundamento, isso pode ser um crescimento pessoal muito grande. Mas para outras pessoas isso gera ansiedade, dor de estômago. Uma amiga brincou conosco, disse que ia sair de qualquer jeito, ela não aguentava mais. Ela gosta muito de fazer caminhada, de andar de bicicleta ao final da tarde. E agora ela estava impossibilitada. Entende isso? Então a gente vai ter que saber o quanto eu consigo administrar essa situação e o quanto eu não administro, né? Quando é patológico, um transtorno, a persistência disso, e não tem idade. Nós temos crianças ansiosas, nós temos adolescentes, adultos, né? Tive o privilégio de atender uma senhora de 89 anos. Pensa a coisa mais linda, né? A mãe de uma paciente, né? Ela estava ansiosa e a filha dela disse assim, preciso que você converse com a mamãe. E a mamãe veio para terapia, né? Tem um pai de 78 anos que faz terapia, né? Ele ama a psicóloga dele, ele vai, ele conversa, né? Todo psicólogo faz terapia, todo filho de psicólogo, genro de psicólogo, todo mundo deveria fazer terapia, né? Porque isso ajuda, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, eu tenho que saber se a minha ansiedade é só por esse momento, né? Vou no mercado e percebo que estão faltando coisas. Isso gera uma ansiedade, mas não pode me gerar, além da ansiedade, um desespero, uma necessidade de guardar, de ter, de vai faltar, né? Isso fazer muito mal a mim, né? Nós estamos falando um pouquinho da psicologia para a gente entender que a Bíblia traz respostas para isso, né? Mesmo que eu não seja cristã, evangélica, esses conselhos são práticos, né? São úteis, independente da religião que se tenha, eu consigo ver benefícios, né? Se eu falar para você, ore que isso melhora, né? Que ajuda um pouco, você vai dizer, mas eu não tenho religião. Então eu vou dizer para você, medite, né? Pense profundamente. Eu tenho uma filha do coração, Samela Zambuja, lá em Dourados, linda. Um beijo. Certa vez dando aula, né, eu fiz uma pergunta e ela falou assim, levantou a mão e eu falei, pois não, Samela. Ela falou assim, tia, é uma pergunta retórica? Aí assim, todos os outros adolescentes ficaram olhando sem entender. Porque uma pergunta retórica é aquela que não te necessariamente exige uma resposta, mas algo que você pense, que você reflita sobre, né? Então, se você não é adepto à oração, a pegar um terço, a se dedicar a ele, a fazer um cerco de Jericó, fazer parte de uma campanha de oração, de uma vigília de oração, quando pode, né? Nós estamos num período diferente, mas você pode meditar, né? Você pode encontrar um momento de equilíbrio, de pensar, de sentir o seu próprio corpo.
Um exercício que eu dou para os pacientes ansiosos é, ao deitar, né, desacelere algumas horas antes. Vou deitar às 10, às 20, às 22, então 21. Tome banho, se é que tome, troque de roupa, comece a ter pensamentos agradáveis, né? Eu brinco que é a mesma história do Peter Pan. Pense numa coisa bem boa, que no instante você voa, né? E vai pensando em coisas boas, alegres, né? Coisas legais, coisas que me tragam esperança, né? A Bíblia tem um versículo que diz isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, assim, eu digo para o paciente, deita, vai acalmando, desacelerando, pensando coisas boas e comece pondo seus pés para dormir, né? Vai mexendo os dedinhos, o pé, o calcanhar, coloca o pé para dormir. Depois você segue pela panturrilha, vai colocando, vai balançando, deixando amolecido, mandando o seu cérebro pedir para suas pernas relaxarem, né? Tem gente que tem a síndrome das pernas, né, agitadas, que ficam mexendo o tempo inteiro, o pé balançando. Então eu digo para o paciente, faz isso. Coloque os pés para dormir, a panturrilha, o joelho, as coxas, o quadril, né, a mão, o pescoço. Vai colocando o corpo para dormir. Antes de você chegar no pescoço e na cabeça, você já está dormindo, né? Então, sim, a ansiedade, quando eu consigo entender e administrar, né, a gente vai trabalhando desse jeito, né? E a Bíblia, ela coloca algumas questões interessantes para a gente, né? Jesus disse, né, que no mundo nós teríamos aflições. Aflições é medo, é dúvida, é angústia, é sofrimento, né? Que nós passaríamos por situações que nós não saberíamos como reagir ou agir de forma imediata, né? Que no mundo teríamos essas situações, né? Alguém disse que se você tem dor, sofrimento, alegria, tristeza, raiva, é porque você está vivo. Quando não se está mais vivo, não se sente mais nada. Pelo menos nós acreditamos assim. Então, o que vai acontecer? Se você está sentindo tudo isso, é porque você está numa vida, numa família, numa estrutura, num trabalho, e você vai ter que lidar com isso. Então, quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, ele está fazendo uma constatação, mas ao mesmo tempo ele dá uma resposta, né? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você não está sozinho, eu estou com você, eis que estou convosco, né? São situações que a Bíblia vão trazendo paz ao coração e que a gente entende que estar com alguém, poder contar com alguém, faz toda a diferença. Um outro versículo, lá em Filipenses 6, também, que diz que não adianta de nada andar ansioso, porque não modifica, né? Que a nossa ansiedade, ela deve ser administrada e conhecida por Deus, né? Ou eu devo tentar focar nas respostas e não no problema, né? Essas frasezinhas prontas, seja parte da solução, né, e não do problema, isso é normal, né? Eu tenho que pensar nisso. O não andar ansiosos é ser proativo, é tomar uma decisão, né? Eu sei que eu falo rápido e de repente o meu jeito de falar rápido gera ansiedade em você, né? Então o que você faz? Você tem que me barrar no sentido de dizer assim, a Rosilene tem essa velocidade, eu sou mais tranquila, eu vou ouvi-la só uma parte, né? Eu ia brincar com vocês no começo, dizendo, sejam bem-vindos, nós estaremos aqui pelas próximas 2 horas, né? Alguns iam falar, meu Deus, 2 horas de live, né? Outros iam dizer, nossa, que legal, mas fica tranquilo, não serão 2 horas. Cada um vai ter que aprender a lidar com a sua, e a Bíblia nos dá essa resposta também. Quando Jesus fala lá em Lucas 12, né? Para a gente olhar para os lírios do campo, para as aves, né? Quando ele nos questiona que a gente não pode acrescentar 1 hora a mais na nossa vida, né? Essas considerações, né? Essa pergunta retórica, né? Que nos leva, se a gente não pode fazer isso, como então a gente quer controlar o amanhã? A gente quer fazer coisas diferentes. Entende? Tendo as mesmas condutas, os mesmos comportamentos, né? Quando a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, é no sentido de que eu tenho que saber, eu tenho que estar fundamentada numa esperança de dias melhores, de expectativas boas, de que tudo se resolve, mesmo que a resposta não seja
sim, ou boa sempre, né? Mais um versículo, Pedro, 1 Pedro 5,7. Ele dá uma receita, ele fala, lancemos sobre ele, né? A gente passa para frente isso, né? Lancemos sobre o Senhor as nossas ansiedades, pois ele tem cuidado, né? Eu me lembro quando eu levava as crianças para a escola, às vezes estacionava o carro longe e nós tínhamos que andar meia quadra para chegar na escola. E quando as mochilas não eram de rodinha, né? No meio do caminho eu via um ombro se largando e dizendo, ai, tô cansado, não aguento, né? Aí eu pegava a mochila e ajudava a chegar, né? É mais ou menos isso, lancemos sobre ele as nossas ansiedades, né? Então eu falo assim, olha, eu não dou conta. Se esperar os meus filhos chegarem à noite, o meu marido que viaja, né, como a Maria Fiel, eu brinco com ela, eu não daria conta de ser mulher de viajante, né? Como a minha irmã, que o marido é policial, eu não daria conta de ter um marido policial. São pessoas que precisam trabalhar a sua ansiedade e a sua confiança em Deus e a sua esperança de que eles voltarão para casa, eles chegarão felizes, né? Então, assim, é a forma para a gente administrar. E um versículo que eu queria deixar com vocês, para que seja o nosso conforto, né? Quando Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, ansiosos, sobrecarregados, estressados, né? Não aguentando mais, né, essa pandemia. Então, quando diz assim, vinde a mim, né? Aprendei comigo, que sou manso e humilde, encontrarei descanso. São muitas palavras que vão acalmar o meu coração, que vão fazer diferença, né? Logo no começo da profissão, quando eu comecei a atender, uma paciente me ligou no final da noite, né, lá umas 9, 10 horas, e ela estava muito ansiosa, na época era telefone fixo ainda. Ela me ligou dizendo que estava com uma dor no peito, uma situação muito desconfortável e estava se sentindo sufocada. Ela estava sozinha, o marido não estava em casa e ela não sabia o que fazer. Ela lembrou de me ligar e tudo mais. Como eu já a conhecia um pouquinho, né, eu perguntei como foi o dia dela, ela me disse, e eu falei assim, ó, vamos fazer uma coisa, uma situação. Você vai, nos próximos 10 minutinhos, trocar de roupa, né? Colocar uma roupa tranquila, uma roupa bem à vontade. Você vai fazer um chá de erva doce, né? Fazer alguns exercícios de respiração e deitar no sofá. Daqui 10 minutos você me liga. Ok, penso o meu medo, né? Porque se ela estivesse infartando, eu ia ser responsável por isso. Mas como eu a conhecia um pouquinho, sabia que o check-up dela estava em dia, né, que não teria tanto problema. E 10 minutos depois, ela me ligou rindo, né, que ela já estava bem melhor, que o mal-estar tinha passado, né. É que nem criança. Para que a gente dá chá de erva doce para criança? Porque ele tomou mamar, ele respirou ao mesmo tempo e a barriga criou gases, e isso pressiona lá dentro e ele tem cólicas e tudo mais. O adulto também, né? Dor no peito, falta de ar, existem vários sintomas, isso assim, não é constante, lembrando que eu falei no início, né? Que são situacionais. Então eu respiro, relaxo, né? E a coisa vai administrando. Eu tenho uma paciente que talvez ela esteja me observando, né? Ela brinca, ela sempre tira uma foto do consultório e diz assim, porão da loucura. Né? E é muito querida, porque ela brinca com essa ideia de que ali, mesmo sendo um ambiente, um porão, né, que vai tratar todas as nossas questões internas, né, mas semanalmente ela está lá. Né? Então, o meu abraço, ela sabe com quem eu estou dizendo. Né? E essa é a diferença. Eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que procurar formas de administrar a minha ansiedade. Para os evangélicos, para aqueles que são adeptos a entenderem a Bíblia como manual, como razão, né? O fundamento da fé, o que me traz esperança, o que me alimenta, o que conduz a minha vida, né? Para esses, eu vou contar uma historinha que chama-se Eco. Vocês já devem conhecer, né? Tem gente dando boa noite, daqui a pouco eu vou falar oi para todo mundo, né? Pode mandar oi que eu vou responder.
Isso, e as perguntas. A Aline está me questionando aqui, Bruna Tavares também está dando um oi. Os florais, exatamente, funciona também, né? Existem muitas coisas. Voltando para os evangélicos, essa historinha vocês já devem conhecer. Um pai levou um filho num lugar bem alto, tipo um vale, um canyon, algum lugar assim. E lá no alto do monte, ele gritou, você é lindo! E a voz reverberou e foi, você é lindo, você é lindo, você é lindo. Né? O pai gritou, você é especial! Aí isso repercutiu, você é especial, você é especial. E o filho pequeno ficou encantado com isso e perguntou, pai, o que é isso? O pai falou assim, isso é vida. Como assim, pai? O que você projeta, ele volta, ele repercute. Né? Por que eu estou contando essa historinha? Porque eu queria que você pensasse eco, nessas 3 letrinhas. Né? Eco, entrega o teu caminho, o teu problema, a tua situação ao Senhor. C, confia nele e ele tudo fará, ele tem dito isso. Né? Eu tenho experiências na minha vida com amigos, situações assim, conversei com uma amiga essa semana e a filhinha, uma bebezinha, deu um problema muito sério, num cromossomo, no teste do pezinho, e um grupo grande de amigos, uma igreja, famílias, várias religiões, oraram por essa criança e ela está linda, sapeca, espivitada, né? Então assim, existem problemas sérios que foram curados. Então primeiro, voltando no eco, entrega, confia nele e ore, né? Medite, deixe isso fluir dentro de você, tire isso e coloque diante dele. Né? O orar é falar com Deus, é falar sobre isso. Então, quando você lembrar da historinha do eco, lembra, se você está entregando, confiando e orando. Né? Porque se o pai do menininho dissesse assim, você é um fracassado, o eco faria, você é um fracassado. Se dissesse coisas feias, essas coisas também continuaria, né? Milena, você colocou para a Aline a mensagem, que bonitinho. Milena está falando. O que a gente vai fazer com esse eco? Né? Vindo a crise de ansiedade, o nervosismo, né? Você vai falar, opa, peraí, deixa eu entregar o que está me pesando, o que está me fazendo mal. Eu vou confiar e eu vou orar. Né? Existem outras dicas. Atividade física. Mas eu não gosto de academia. Não estou falando de atividade de academia. Né? Procura a Milena no estúdio de Pilates, né? Que você fazendo merchandise aí. Melina, eu falei Melina, né? Milena, eu falei agora há pouco da mensagem que ela está passando aqui. Procura a Melina e ela vai te mostrar um monte de exercícios, né? Que vão fazer com que você consiga ter uma conscientização corporal melhor. Isso vai fazer com que o seu próprio corpo te dê instrumentos. Procure uma fono, alguém que te ensine a respirar. Porque a primeira coisa que você faz quando está ansioso, nervoso, em crise, é parar de respirar. Né? Então respire. Eu sempre disse isso para os meus filhos. Quando qualquer coisa acontecia, eu dizia, respire. Eu dizia, olha para mim, Henrique, olha para mim, Aline, olha para mim, respire. Aí depois a gente socorre o dedo cortado e as outras coisas. Tomar água. Você acredita que tomar água faz toda a diferença? Você acaba oxigenando o seu corpo, o seu cérebro, isso te dando uma forma de encarar diferente. Né? Então, assim, tome água. Não só porque os seus rins precisam, porque o seu corpo, para a sua pele, mas porque isso vai ajudar. Se a gente perceber, às vezes a gente está com uma sensação ruim e não sabe por quê. Aí você toma água, aquilo traz um bálsamo, aquilo traz uma sensação muito agradável. Né? Então pensa nisso, tome água. Uma vez por dia, pelo menos, faça meditação, medite, pense profundamente na vida, nas situações, mas com perspectiva de resposta. Né? Uma vez por dia, ache um momento para orar. Né? O meu pai sempre disse, né, que ele ora o tempo todo, até dirigindo. E quando eu era criança, eu ficava imaginando como que meu pai ora dirigindo. Né? E para mim, orar era fechar o olho. Né? Eu tive um pastor na minha infância, pastor Albino Ferraz, muito querido, fez aniversário esses dias até. E um dia ele nos ensinou a orar de olho aberto. Que dificuldade!
Era um pôr do sol, desculpa, era um amanhecer. Nós estávamos no sobrado e o dia estava amanhecendo depois de uma vigília. E ele falou, nós vamos orar, todos nós abaixamos a cabeça e fechamos os olhos. Ele disse, não, abram os olhos. Aí a gente abriu, ele falou, nós vamos orar de olho aberto. Vocês comecem a olhar o sol nascendo, as árvores balançando e tudo. Foi uma experiência muito linda, entende? Então, medite, ore, né? Essas dicas que eu estou dando é assim, claro que se precisar de psiquiatra, de um remédio, isso tem muitos casos que vão ser necessários, mas você pode ter um autocontrole e muitas vezes se ajudar ou entender até onde você pode se ajudar e quando você precisa de ajuda. Outra coisa, dormir. Não, isso não é receitinha da vovó, né? Quando o bebê está muito estressado, coloca para dormir, né? A criança precisa dormir, mas o corpo dela às vezes não está em sintonia com a mente, ela está hiperativa. Os antigos diziam o seguinte, tá rindo demais, vai dormir chorando. Lembram disso? Por quê? Porque há um descompasso, né, entre o comportamento, as reações e as emoções. Então, se você conseguir no meio de um problema, achar um lugar quietinho, sentar, respirar e dar uma descansadinha, o seu cérebro ele consegue se reatualizar, ele consegue se recarregar. Então, dormir é muito bom, né? Mas também assim, se você está dormindo demais e fugindo dos problemas, sim? Mara Vasque perguntou, o que fazer com pensamentos acelerados? Isso, a Mara está perguntando sobre os pensamentos acelerados. Ok. Nós temos que entender se isso é o meu temperamento, eu sou muito rápida, muito proativa, ou se o meu cérebro está manifestando que ele está num descompasso. Então é isso que a gente vai ter que perceber. Se isso está te atrapalhando a viver, se isso é em você, num filho, em alguém, se isso está atrapalhando o estudo, a vida diária, a alimentação, ficar sentado, assistindo televisão, a sua rotina está sendo alterada por esses pensamentos, aí a gente procura ajuda, a gente vai perguntar, a gente vai investigar, pesquisar se isso está passando do limite, né? Por exemplo, é que nem o toque, né? Gostar das coisas limpas, muito bom, é perfeito, é higiene, mas assim, ser minucioso, limpar 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes, né? Atendi um menino uma vez, um adolescente lindo, novinho, 16 anos, ele tinha toque. Ele escovava os dentes 15 vezes. E a mãe achava que tinha alguma coisa errada com o menino, né? E levou na psicóloga. E aí, de cara, como que alguém vai escovar os dentes 15 vezes? A gengiva sangrava, né? Foi encaminhado, ele fez um acompanhamento médico e a terapia. Pronto, né? Então, às vezes, o que a gente entende de doença e o que a gente entende de saúde, a gente tem que observar o quanto isso está me alterando, tá bom? Se não, vai mandando que a gente vai respondendo. Só uma questãozinha antes, para encerrar aquela listinha que eu estava falando de atividade física, respirar, tomar água, meditação, oração, dormir, música, né? Talvez nessa dica eu esteja já abrindo para as perguntas, prometo, né? Não fiquem ansiosos, eu vou deixar vocês perguntarem também. Música faz um bem muito grande. Não importa se tocada, cantada ou ouvida. Existem pesquisas que comprovam que o contato com a música reduz a ansiedade em 65%. Já pensou? No meio de uma crise, estou brigando com meu marido, estou estressada com ele, quero matá-lo, né? Eu falo, só um pouquinho que eu vou colocar uma música. Ele vai achar que você enlouqueceu, né? Mas assim, não é no meio da questão, é você ter isso claro na sua cabeça. Que essa mudança de foco no meio de uma discussão, relembrar por que vocês estão juntos, o que fez com que vocês ficassem juntos, né? Faz com que o seu coração, a sua respiração, o seu cérebro consiga pensar, né? Então, assim, a música faz muita diferença. Existem músicas que realmente elas alcançam o nosso coração, a nossa alma e o nosso cérebro, né? Existem pesquisas até com animais, né? Que a produção de leite, vários animais respondem a isso. Imagine nós, seres inteligentes, como respondemos, né? Para os evangélicos, né? Existem tantas músicas lindas.
descansarei, se o trovão e o mar vêm, confiarei, né? Nós que somos mais velhinhos, tinha um hino do cantor cristão, e hoje está no HCC, 269, que diz, finda-se esses dias, vou dormir em paz, né? E em silêncio, né? Existem tantas músicas que trazem paz ao meu coração, me deixam centrada e eu consigo me acalmar, né? Leandro Borges é um outro cantor gospel também, que canta uma música linda, chama Cuida, né? Juliano Som, vai valer a pena, estão me vendo. A minha emoção acho que interferiu, né? Enquanto eu estava indo para a capela, levar roupa, levar tudo isso, essa música não saía da minha cabeça. E a música diz assim, eu não conheço os teus caminhos, eu não conheço, né, os teus desígnios, mas eu te darei a minha canção. Né? E essa música ficava na minha cabeça me confortando, né? Porque assim, perder uma mãe não é só uma questão de ansiedade, é uma questão de tristeza, de sofrimento. Né? E a música, até hoje essa música fala muito ao meu coração. Né? Então, ouça músicas que acrescentem a sua alma. Aí eu vou falar assim, tá, Rosilene, mas só músicas evangélicas, eu posso ouvir outras músicas? Não, você pode ouvir outras músicas também. Músicas que te acrescentem, que alimentem a tua alma. Hoje nós estamos vivendo numa crise, né, de qualidade musical, né? Alguns até duvidam do meu gosto, mas tudo bem. Mas uma qualidade musical muito ruim, de baixa qualidade e que não acrescenta. Mas existem músicas clássicas, músicas que venceram o tempo e que acrescentam muito e fazem parte da nossa história. Não posso deixar de citar o nosso Roberto Carlos, né? Fez a live dele. Pensa, se o Roberto Carlos abriu a casa dele para uma live, Rosilene Jesuato nem se fala, mas estamos juntos, Roberto. Quando ele diz assim, se o bem e o mal existe, você pode escolher, é preciso saber viver, né? Você pode cantar isso, você tem que saber que existem as dificuldades, as lutas, mas é preciso saber viver, é preciso saber fazer escolhas, né? Quando o nosso Almir Sater, nosso conterrâneo, né, canta tocando em frente, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Pensa nisso, você parar no meio de uma crise e ouvir uma música dessa que vai falar muito, né? Eu tinha marcado Dias Melhores Virão, né? Todo mundo já pensa em Jota Quest. Eu gosto do 14 bis, né? Para os novinhos não é a caixa de bombom, né? É um conjunto musical que tem essa música muito linda, Dias Melhores Virão, né? Várias músicas, Louis Armstrong, nossa, aquela música é linda, ela fala muito ao meu coração, né? Que mundo maravilhoso. Você tem dicas, né? Você tem formas de criar a sua própria playlist para esses momentos, né? E saber que faz muita diferença. Coloque músicas que vão acrescentar aos seus filhos, ao seu casamento, o que você ouve no carro, né? Eu tenho uma paciente muito linda, querida, que ela, no carro dela, ela vai ouvindo o terço, ela vai fazendo as orações dela. Eu tenho outras que têm músicas gospel no carro, entrou no carro, vai adorando o caminho inteiro, né? Eu tenho outras que têm crianças que colocam músicas da natureza, passarinhos cantando, rio correndo. Então, crie a sua própria playlist, a sua forma de lidar com isso, tá certo? E existem músicas, né, como, né, alguns vão ficar um tanto escandalizados, né, como do Gonzaguinha, O que é, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, né, bem que a vida podia ser bem melhor. Então, assim, eu vou achar o meu equilíbrio nisso, né, e já estou chegando ao final da nossa live, não sei quanto tempo, Aline? Vamos, a gente já vai abrir para perguntas, mas assim... Vai trazendo as suas perguntas, eu vou pedir para os meus assistentes aqui uma aguinha, né? Porque se eu falei em tomar água, espero que você tenha entendido um pouquinho, que eu não tenha bagunçado mais a sua cabeça, né? Não estou conseguindo ver quem está online, a Aline podia me passar para eu mandar um beijo. Vamos começar com as perguntas, depois você manda os beijos. Tá, então eu vou mandar beijo no final. E daí depois eu vou finalizar com a minha família aqui para dar um oi para vocês, né? Para dar um oi para vocês, então... Primeira pergunta. Vamos lá nas perguntas. Quem pergunta? Suzana. Su- Suzana tá
Suzana Bacardi, meu bem, você vai começar a inaugurar, já que você é responsável por eu estar aqui, né? Trocar o dia pela noite aumenta a ansiedade? Nossa, trocar o dia pela noite, isso altera o metabolismo, né? É claro, se você é médica e trabalha, tem turnos, se você é guarda noturno, se você é enfermeira, dependendo da situação, o seu organismo vai ter que se ajustar, né? Vai ter que se ajustar à sua rotina e você vai ter que achar um equilíbrio nisso. Mas assim, preferencialmente, dia é para ficar acordado e noite é para dormir, né? Não é uma regra, né? O neurologista, ele disse para um paciente, não tome banho antes de dormir, porque isso vai fazer com que desperte e você não consiga mais dormir. Obrigada. E esse paciente começou a ter problema, porque desde bebezinho ele sempre tomou banho para dormir. Então o banho fazia parte do processo para dormir. Ele voltou a tomar banho, relaxou e voltou a dormir, a medicação ajudou e tudo mais. Então, trocar o dia pela noite, os nossos adolescentes queridos, ouçam a tia, né? Passar muito tempo diante do computador, jogando as madrugadas afora, o seu cérebro vai sofrendo com isso, tá bom? Eu sei que a gente tem mais perguntas, se não ficou clara, manda de novo. Leila Maria, ao mesmo tempo que estou lendo, meus pensamentos estão a 1000 por hora. O que fazer para concentrar apenas na leitura? Obrigado, Leila. Leila Maria está perguntando o que ela faz quando ela está lendo um livro e o pensamento vai à frente, né? Eu brinco que isso tem que ser bem entendido, né? Eu ia fazer leitura com a minha filha e ela começava com a historinha. Então era assim, era uma vez uma menininha com chapéu vermelho. Eu conheço a história, mas ela começava a ler a história certinha. No meio da primeira vírgula, ela viajava, ela falava assim, e ela saiu correndo e foi, subiu as montanhas. Eu falava, filha, você não está lendo. Ela, tô lendo, mamãe. Não, ela não estava lendo. O pensamento estava indo tão à frente que ela não conseguia acompanhar a leitura. Tive um paciente que ele era o melhor do simulado do Dom Bosco. Ele era sempre o nota 10 do simulado do Dom Bosco. Chegava no vestibular e ele não passava. Por quê? Porque ele tinha essa questão, a cabeça dele ia muito mais à frente, uma palavra já tinha muitos significados. Então, existe um treino, né, que a gente pode exercitar. Leia pausadamente, né? Leia devagar, comece lendo uma página, um parágrafo, né? Um outro adolescente disse que ele não conseguia ler, e eu disse para ele assim, todos os dias leia um parágrafo. Ele chegou a ler O Senhor dos Anéis. Pensa a grossura do Senhor dos Anéis. Então, assim, existem exercícios, leitura dinâmica, que podem fazer com que você consiga ter esse controle do seu pensamento. Mas presta atenção também se a sua atenção não está muito difusa, se você não está indo muito longe, né? Se é o momento exato de fazer a leitura, né? Mas é legal, tem muitos textos, depois a gente pode estar repassando. Vamos para a próxima? Felipe Brito, como não deixar que a ansiedade afete a autoestima? Felipe Brito, meu acadêmico lindo, né? Acabou de entrar na faculdade. Ele está perguntando como não deixar que a ansiedade acabe com a nossa autoestima. Linda a sua pergunta, perfeito. Eu tenho uma representação mental, né? Eu me vejo de uma forma e eu gostaria de ser aceito. Então, quando eu vejo uma desassociação da minha representação mental com o que eu acho que as pessoas estão vendo, né? Isso me gera ansiedade. E eu posso começar a usar roupas largas para me esconder, posso usar bonés para esconder o meu cabelo que eu não gosto, eu posso estar acima do meu peso e começar a não sair de casa, a não gostar de tirar foto, né? Meu marido brinca, né, que é bom tirar foto agora, porque se a gente acha que a gente não está bem, a idade não vai facilitar isso. Ele brinca, né? Ele brinca com isso. Então, vai tirando foto, né? Hoje eu olho as fotos do passado e falo, meu Deus, como eu era magrinha. Na época eu não me achava. Então, Felipe, assim, a ansiedade é um processo de aceitação, né? Nós somos únicos, né? Você tem uma digital que é só sua. Então, a hora que você aceita que você tem a sua beleza, com o cabelo que você tem, com o corpo que você tem, com o sorriso que você tem,
né? Faz toda a diferença. Tenho uma amiga muito querida, Miriam Balaniuk, e ela é professora de etiqueta, linda, maravilhosa, uma mulher assim que eu admiro de paixão, dentre tantas outras. E certa vez ela me elogiou, né? Ela falou assim, nossa, você está tão bonita. Eu falei assim, não, Miriam, olha meu cabelo, acabei de ganhar bebê, olha, eu estou acima do peso, olha isso, olha aquilo. Ela fechou o semblante, falou, Rosilene, elogio não se comenta, não se justifica, se agradece apenas. Pensa, amo a Miriam por isso, né? A partir de então, eu não vou fazer outra coisa. Se você disser que eu estou linda, eu vou agradecer. Então, a aceitação faz com que a sua autoestima e a sua ansiedade fiquem sob controle, né? Você não quer ser outra pessoa, você se assume e gosta de ser quem você é, tá bom? Outra? Dark Garcia. Fazer 2 cursos superiores e um curso de idioma ao mesmo tempo, por incrível que pareça, me acalma. Foi a solução que eu encontrei depois da aposentadoria. Isso ativa a ansiedade? Joana Dark, minha amiga linda e querida da faculdade, ela está perguntando se fazer muitas coisas isso acelera, isso é ruim ou isso é bom, né? No caso dela, ela aposentou, teve uma carreira linda na Polícia Federal, aposentou e foi fazer direito. No segundo ano de direito agora, terceiro? Nós estamos no terceiro ano de direito, no 5º semestre. Agora ela resolveu fazer psicologia também, ela está no 1º semestre de psicologia. Ela está perguntando se isso é um atestado de ansiedade ou é uma forma de se ocupar. Está te fazendo feliz? Está te acrescentando? Está te fazendo uma pessoa melhor? Você está uma mãe melhor, uma pessoa melhor? Então não é ruim, né? Te faz bem, né? Se você dá conta. O problema são as nossas crianças, que a mãe coloca no balé, no Kumon, na natação, no inglês, tudo ao mesmo tempo, porque no futuro ele vai precisar disso. Essa criança vai ficar ansiosa se ela não sentir prazer nessas coisas. Piano, violão, canto sapateado, entende? Então, assim, fazer e ter os benefícios disso é muito bom. Mas se isso me causa transtorno, não. Legal? Estou comendo muito à noite. Vamos lá, mais uma pergunta. Quem pergunta? Pastor Vladek. Pastor Vladek. Só pergunta. Tá bom, Pastor Vladek. Vamos lá. Estou comendo muito, especialmente à noite, e não estou conseguindo me conter. O que eu posso fazer? Isso, é uma pergunta que provavelmente você escuta muito das mulheres. Ele está me perguntando como responder a isso, né? Uma pessoa que diz que durante a noite come muito, se ocupa, né, em comer, se isso é ansiedade, até que ponto. Vamos pensar o seguinte, nós precisamos de alimento, né, para sobreviver. O nosso corpo precisa disso, mas a quantidade. Tive uma paciente que me disse assim, eu não dou conta de comer um francês. Eu como meio francês, já fico passando mal. Pensa, uma mulher de 30 anos, a minha está dizendo que a minha bateria está fraca, talvez vá assumir o sinal. Uma paciente de 30 anos que não consegue comer um francês ao café da manhã. Eu disse, alguma coisa estranha. Em compensação, uma outra paciente disse que comia 6 francês, entende? No café da manhã. Entende a diferença? Eu preciso me alimentar, mas o meu corpo precisa de uma quantidade certa. Se eu chego em casa, lancho, né, 6 horas lanchei, um lanche leve, básico, e depois faço uma outra refeição e por aí encerro, é diferente de comer toda hora. Eu vou, como uma bolacha, eu tomo leite, eu como uma fruta, né? Meu próprio organismo vai sofrer com isso. Além da obesidade, a ansiedade faz isso, né? Então eu vou sentir os reflexos disso no meu corpo. Existem questões hormonais também. Depressão, né, tireoide, várias outras coisas vão interferir no meu metabolismo. Então eu preciso saber se a minha motivação é fome ou se a minha motivação é estar ocupada. A minha secretária está me apressando na resposta. Silas. Boa noite. Ansiedade é pecado? Querido Silas, você apronta na minha aula e apronta aqui também, né, meu bem? Silas está perguntando se ansiedade é pecado. Boa pergunta, né? Vamos só entender o que é pecado? Pecado é transgredir, pecado é errar o alvo, pecado é desagradar a Deus, ok? Então tá bom.
A Bíblia diz que a minha confiança, eu sei em quem tenho crido, em nada ponho a minha fé, esperei confiadamente no Senhor, né? Então, existem situações que me levam a entender que Ele está à minha disposição, né? A questão, eu não coloco, deixa eu ser bem objetiva com você, eu não vejo ansiedade como pecado, não vejo depressão como pecado, não vejo toque como consequência de pecado, né? Nós estamos no mundo, teríamos aflições e aflições físicas também, né? Crianças que já nascem, né, com problemas de hiperatividade, outras coisas, outras questões físicas que precisam de tratamento. Então, eu não coloco como pecado, não creio que seja pecado. É claro que eu buscar resposta para minha ansiedade longe de Deus, eu vou desagradá-lo. Ele vai ficar triste, né? Ele tem a resposta, né? Ele tem como me ajudar. Ele pergunta, por que andeis ansiosos? Não andeis ansiosos, né? O meu fardo é leve, deixe que eu te ajudo. Vocês não estão só, né? A gente entende quando Jesus subiu aos céus, ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Então, assim, a partir do momento que eu só vou desagradar a Deus com a minha ansiedade, quando ela judia de mim, quando eu começo a buscar em outras coisas, né? Começo a idolatrar ou começo a me alimentar de outras coisas desnecessárias, quando eu poderia ter a ajuda do Senhor, entende? Mas domingo eu te pego direitinho, próximo domingo a gente conversa, sós. Outra pergunta? A Renata falou, 6 francês, a nutricionista vai matá-lo. Verdade, Renata, está dizendo que essa paciente que comia 6 francês, né? Então a terapia foi um pouquinho mais longa, né? Tanto que eu brinquei com essa paciente, ela amarrou um barbante na cintura, um barbante bem apertadinho toda vez que ela ia comer. Porque quando ela comia, começava a comer e o estômago dilatava um pouquinho, o barbante lembrava ao cérebro que ela tinha que parar. Uma outra dica, eu pedia que ela deixasse lá na cozinha o café da manhã e fosse tomar na sala de jantar, né? Ela tinha que levantar, pegar o leite, fazer esse caminho, né? Então, ou servir várias vezes. Então, a gente vai dando dicas, né? Como lidar com isso. Mas, Renatinha, a tia nutricionista fica brava assim. Pastor Edil. Oh, meu querido Edil, que bom. Comece a escrever vocação para escritora? Ai, tiozinho, não, isso é tarefa que o meu pastor me obrigou, me passou de fazer isso, né? E por isso nós estamos aqui. E escrever também é muito bom, ajuda a lidar com a ansiedade, né? Tem esposas que brigam com os maridos e os maridos dormem, dá vontade de sacudir a criatura e falar, acorda pra gente brigar. E eu digo para ela, não faz isso não, deixa a criatura, né? Porque você vai precisar dele mais tarde, outro dia. Escreve, passa para o papel tudo que você está sentindo, deixa lá no banheiro onde ele vai achar, onde só ele vai achar, ou na gaveta de meias, né? Escreva, passe para o papel os seus sentimentos, isso ajuda, né? Não é uma compulsão, mas é uma necessidade de expressar, né? As nossas cartas do passado, hoje a gente, né, os nossos poemas, sarais, né, de poesias, né? Um beijo, meu amigo. Thalita Queiroz. Tirar uma soneca à tarde faz bem? Se sim, qual é o tempo ideal? Thalita Queiroz, meu bem, boa pergunta, né? Se você tem condições de dormir à tarde, se pode, né? O problema é ela transtornar a sua tarde, né? Os antigos chamavam a siesta, tirar um soninho, né? O meu pai fala, vou dar uma saidinha. Vocês viram que a minha vizinhança aqui é movimentada, né? Meu pai termina de almoçar, ele fala assim, ó, vou dar uma saidinha e já volto. Isso é uma dica de que ele vai estar descansando um pouquinho. Esse sono, ele não pode interferir na sua rotina, né? Eu deitei para descansar 10 minutos, 15 minutos, né? Mas quando passa de meia hora, 40 minutos, 1 hora, né? Várias empresas adotam isso. Tem um espaço pós-almoço, onde os funcionários têm um ambiente mais escuro, mais tranquilo, refrigerado, para dar um cochilozinho de 10, 15 minutos. Isso é muito bom, o cérebro recarrega. As crianças precisam dormir em intervalos maiores, né? Então, meu bem, pode sim, se você pode, você é autônoma, tem a sua própria empresa de confecção, se alguém precisar de uma designer de modas, essa menina pode
te ajudar, tá bom? Beijo, meu bem. A Jéssica, é só um comentário. Nasci ansiosa, é da minha personalidade. Quero tudo pra ontem. Até agora não tem me atrapalhado. Legal! Nós estamos falando de personalidade, né? E de um distúrbio, né? Tem gente, eu não vou colocar que você seja ansiosa, né? Talvez a sua expressão comportamental seja de forma mais intensa, né? Eu quando falo, eu quando me expresso, quando eu defendo uma ideia, eu sou muito incisiva. E algumas pessoas podem achar que eu sou dura, que eu sou brava, que eu sou mandona. Isso vem do meu temperamento, né? E quem é como eu vai me entender muito bem. A forma de expressar isso, né? Então, assim, o seu comportamento, o seu temperamento fazem um conjunto de quem você é. Contanto que isso realmente não altere a sua pressão, sua respiração, seu casamento, sua escola, sua faculdade, ele faz parte do seu ritmo, né? Nós temos famosos que dizem que dormem 2, 3 horas por noite e ficam inteiros. Outras pessoas precisam de 8 horas de sono, né? Então, mais um barulhinho básico. O que vai acontecer? Eu tenho que saber diferenciar esse limite, né? Porque eu acho que eu não estou fazendo mal para alguém. E às vezes eu posso estar fazendo mal para minha família, para os meus filhos, né? A minha ansiedade, a minha velocidade, não é nem ansiedade, é a minha velocidade, né? Mas se você lida isso bem, é o seu temperamento, é a sua forma, né? E parabéns por isso. Outra pergunta? Alice Kelly. Sim. Alice Kelly. Oi. A vontade de fazer muita coisa ao mesmo tempo é imensa. Eu começo, mas vou deixando de lado à medida que novas ideias vão surgindo. Quando percebo, tento recuperar o tempo, mas aí o estresse vem. Ok, não sei se vocês ouviram a pergunta. Professora Alice Kelly, né? Uma professora de arte linda, querida, mãe do Miguel, um beijo, né? Guarda o vestido, ela sabe do que eu estou dizendo, né? A gente tem uma brincadeira pessoal. Ela está te perguntando se fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não terminar essas coisas. Boa pergunta. O que a gente tem que diferenciar? São coisas relevantes, importantes que eu quero fazer, que eu preciso, então eu preciso agendar isso, eu preciso me organizar, precisa fazer parte da minha agenda. Não, eu estou descontrolada, desenfreada, eu brinco com uma paciente, eu dizia que era uma bananeira louca. Imagina uma bananeira real, verdadeira, pegando as raízes e saindo correndo, né? Para minha paciente tinha muito sentido essa expressão. Então, não, eu tenho raízes, eu tenho que parar, respirar e tudo mais. O que eu tenho para fazer, né? É claro, comecei a fazer piano, não terminei. Comecei a fazer canto, não terminei. Comecei a fazer inglês, não terminei. Né? Comecei uma faculdade, não terminei. Comecei a autoescola, não terminei. Opa, peraí, vamos entender. Está fazendo tudo que não gosta ou a gente precisa administrar isso? Né? Todo mundo tem direito de deixar de gostar ou querer mudar de opinião. O problema é que tem que equilibrar os meus sucessos com as minhas tentativas, porque fracassos eu vou ter. Né? Não me dei bem no inglês, faz espanhol. Também não gosto, estou tentando japonês, entende? Chinês. Né? Então, assim, a sua dinâmica, né, é que vai mostrar se o começar e não terminar é fruto de uma ansiedade, e aí precisa de ajuda. Né? Então, fazer a sua agenda diária, isso vai facilitar. Levanto, tomo café, tomo banho, arrumo, faço isso, e no final do dia vou ticando, listando, né, e dando prioridade. Um beijo, meu bem. Luiz Felipe. Tenho ansiedade, como controlo isso? Eu transpiro pelas mãos e pelos pés. Luiz Felipe está falando de transpiração, né? Isso pode ser ansiedade? Pode. Tive um paciente que a mão transpirava quando ele ia assinar cheque. Já pensou? A mão dele, a caneta, e dava uma crise de ansiedade na hora de preencher um cheque. Ele entrava em pânico, né? A mão transpirava, mas era específico. Em compensação, tive uma outra paciente que as glândulas dela produziam muita transpiração. E, assim, chegava a escorrer, a pingar. Ela foi ao médico, né? Conheço uma personal trainer que ela disse isso. Tem alunos que não transpiram.
Tem outros que saem, parece que saíram molhados, né? Então, nós temos que entender essa diferença. Quando transpira as mãos e os pés, né? A minha mãe, no frio, se cobria inteira e deixava o pé de fora. Vai entender a criatura, né? O corpo todo sentia calor, frio, mas o pé sentia. Então, assim, percebe se tem momentos específicos ou se é contínuo. Se for contínuo, vamos procurar um médico que ele tem muita ajuda nesse sentido. Nós já estamos chegando ao final. Última pergunta. Amei ficar com vocês, espero que vocês tenham gostado também. Como podemos usar a ansiedade como um agente benéfico para nós? Quem pergunta? João Júnior. João Júnior. Pode ser um ex-aluno, se for um beijo, tia lembra de você. Como que a ansiedade pode ser positiva? É perfeito dizer isso. Nossa, sua pergunta veio redondinha, né? Pronta para o gol. O nosso organismo, ele tem autodefesa, né? É um sentido de alerta, de sobrevivência. Então, eu sempre estou pronta para me defender. Então, a ansiedade é o meu estado de alerta de que, estão escutando? Um barulho diferente, uma coisa que está fugindo. É sempre assim, o meu ouvido, a minha visão, a minha audição, experimentei um negócio, o meu coração já acelera, né? Isso me ajuda. Se eu estou num caminho escuro, se eu estou numa rua perigosa, se eu estou com um carro que eu não conheço, né? Então, a ansiedade, ela é positiva, né? Eu acho que foi Collins, né? R. Collins, ele disse uma coisa muito legal. Ele disse assim, que se nós soubermos aproveitar o que a ansiedade tem de bom, nós terminaríamos o dia gratos porque vencemos muitos dos nossos próprios desafios, né? Minha mãe conta uma história que eles iam fazer evangelismo num bairro aqui em Campo Grande chamado Pioneira, que era muito escuro na época. E eles confiavam que Deus cuidaria. Só que as pernas iam numa velocidade, né, de Fórmula 1. Essa é a diferença. Eu sei que estou num lugar escuro, né, mas eu tomo a atitude de vencer esse medo e essa situação. Então, é positiva no sentido disso, né? O meu querido Silas, ele chegava da escola, ele vinha chamando a mãe no meio da quadra, e a mãe do outro lado dizia, filha, eu estou aqui. Pensa que coisa mais linda? Uma mãe dando suporte, né? Isso é verdade, né? Então, assim, a ansiedade é boa, mas quando ela me preserva, ela me faz bem, me traz segurança, não me deixa perder o controle, né? Minha bateria está acabando, meu tempo também, né? As perguntas podem ser enviadas por inbox. Isso. Estão dizendo que as perguntas podem ser enviadas, eu posso continuar respondendo. E eu prometi para vocês que vocês iam conhecer a minha família, né? Lembra que eu sempre falo do meu bonitão, né? Um monte de história do Henrique, né? Meu bem? O Roberto Carlos fez aniversário e cantou parabéns. Hoje é o aniversário da minha filha. Senta aqui, filha linda, maravilhosa. Vai virar uma live um pouco familiar, né? Só um pouquinho que a gente só vai organizar isso. Tem um negócio. Senta, meu bem. Coloca ali atrás. Dá esse daí pra mamãe. Tia Silvana fez, olha que lindo, um bobo pra Aline, né? Só para vocês darem uma olhadinha. Peraí, Né? deixa eu arrumar. Isso, e Nivaldo, meu filho, venha cá. E eu queria só... Ui, a mão, Aline. Obrigada. Isso, né? Se o Roberto Carlos pôde cantar parabéns, recebeu parabéns para ele, né? Só um beijo para minha filha que está fazendo aniversário, para o meu pai também, querido, lindo, maravilhoso, fazendo 78 anos. Senta aqui, meu bem. Henrique, venha cá. Eles estão com vergonha. Eu posso pagar o mico, né? Ó, uma dicasinha, isso é de um neurocientista, Bruno Pitanga. Se ocupe, não se preocupe. Espere, não se desespere. Descanse, não se canse. Recarregue, não se sobrecarregue, né? Então, assim, terminando a nossa livezinha básica aqui, obrigado porque você esteve conosco. Foi um privilégio recebê-los na nossa casa,
né? Então, assim, a gente está aqui para dar um tchau, um beijo e não sei se teremos a próxima, tá certo? O Henrique acho que vai querer uma participação? Não? Não, então tá bom. Nós vamos ficando por aqui. O Henrique precisou sair um pouquinho. Ah, ele está dizendo que tem mais uma componente na família, né? Pastor Vladek, eu sei que você me pediu um prelúdio de pandeiro, né? Mas o Henrique falou que fica próximo. O Henrique foi pegar a Nala. Todo mundo já conhece a Nala. Um beijo para vocês e obrigado. Obrigado mesmo, que Deus abençoe, que a ansiedade não domine vocês e que vocês sejam felizes, tá bom? Um beijo, tchau. Só falar um negócio. Vai terminar a live? Deus glorioso. Boa noite. Nós estamos terminando a live vai ficar salva aqui no Instagram da igreja, ou no Facebook da igreja. E se você tem mais perguntas, você pode continuar mandando, a gente vai estar respondendo. E muito obrigada pela presença de todos. Vem cá, vem cá. Vai, Henrique. A pedido. Deus glorioso, Deus